4G Brisa Móvel. Na velocidade das suas emoções. De volta com o nosso Geração Saúde, já quero mandar alô para quem está assistindo a gente aqui. Socorro Bezerra, bom dia, Socorro. Muito obrigada pela sua audiência. A Thalita Costa, minha amiga Herbênia, né, dizendo que ela é super competente, elogiando aqui o trabalho da diretora do Hospital Regional Tarcísio Maia. A gente agradece também pela interação de vocês. E o nosso bate-papo agora é sobre incontinência urinária, falando principalmente desse caso nas mulheres, e quem vai explicar um pouquinho melhor pra gente é o doutor Tarcísio Lucena, que é urologista, já está aqui comigo. Doutor Tarcísio, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado. Trazer esse tema que é cercado de muitas dúvidas pelas mulheres também, né? Com certeza, né? Um tema bastante importante, né? E bastante relevante, né? Ao passo que as estatísticas, né? Os estudos mostram que em torno de 40% das mulheres acima de 50 anos sofrem com algum grau de incontinência, né? Então, realmente, a gente vê que é um tema que atinge e aflige muitas mulheres e é bastante relevante aí. Exatamente. A incontinência, doutor Tarcísio, é uma condição que afeta dramaticamente a vida, principalmente da mulher, né? Isso, ela é uma condição que também existe em homens, embora seja de 2 a 3 vezes mais comum nas mulheres, né? Então, e realmente, ela é uma questão tanto de saúde, né? Como uma questão, porque ela favorece alguns tipos de outras condições, como infecções urinárias, por exemplo, e também social, né? Porque a gente vê muitas mulheres que elas têm perdas urinárias tão importantes que isso limita a sua vida social. Elas não se sentem estimuladas a sair de casa, elas têm vergonha de estar próximo de outras pessoas, tá certo? Então, realmente é uma condição que, e principalmente, é uma condição que tem tratamento e tem uma resolutividade muito boa. Então, a gente tem que realmente esclarecer a população a respeito disso, porque é uma condição, como eu disse, que afeta tanto a questão da saúde propriamente dita, mas a sua saúde mental também, a sua vida social e de relacionamento. Envolve uma questão psicológica também, né? Ali por esse probleminha que é bem complicado para as mulheres. E assim, doutor Tarcísio, você me falou de idade, afeta todas as idades ou existe uma idade específica realmente que as mulheres já passam a sofrer um pouquinho com isso? A incontinência urinária, na verdade, ela pode acontecer em qualquer idade, certo? Mas a grande faixa etária é acima dos 50 anos, né? Como eu falei, em torno de 40% das mulheres acima dos 50 anos, elas vão ter algum nível de incontinência. É importante também falar em nível de incontinência, porque muitas vezes a mulher acha que a incontinência é só aquela perda vultuosa de urina, certo? Onde, na verdade, isso não é verdade. A perda de qualquer quantidade de urina, se ela for repetida, ela já pode ser considerada uma incontinência e já deve ser realmente buscado um tratamento com um especialista adequado para que ela possa realmente não ter, né, esse distúrbio aí na sua vida. Em relação a questões de idade, idades mais jovens, mulheres mais jovens também podem sofrer, né, de incontinência. Essas aí geralmente relacionadas à gravidez, né, durante a gravidez, em torno de 68% das mulheres elas vão ter algum grau aquela involuntariedade que acontece de vez em quando, né, quando a barriga está muito grande. Que já passou pela experiência aí da gravidez, você sabe disso. E também algumas causas psicológicas, né? Hoje a gente sabe que com adolescentes, com essa pressão do mercado de trabalho, essa pressão do mundo em si hoje, né? Então essas condições psicológicas também podem realmente afetar a questão e trazer a questão da incontinência à tona em pacientes bem jovens, de 15, 16, 17, 18 anos. Entendi, doutor Tarcísio. E por que a maioria são mulheres? Porque a mulher tem uma predisposição maior, realmente, para ter incontinência? A mulher, ela, em relação, antes de falar da incontinência, vamos falar dos mecanismos de continência, né? Então, assim, o homem, ele tem vários mecanismos de continência, de barrar a urina. Ele tem a saída da bexiga, que a gente chama de esfíncter, que funciona como um mecanismo desse. Ele tem um segundo esfíncter, que é logo após a próstata. Ele tem uma uretra longa, que já serve também como um terceiro mecanismo. Então, o homem, ele tem muito mais mecanismos. A mulher tem uma uretra curta, tá certo? E depende basicamente desse trofismo, dessa capacidade uretral para que possa ter essa continência. A mulher não tem próstata, a mulher não tem esse esfíncter externo que fica logo após a próstata. Então isso já seria um motivo pelos quais ela é mais suscetível a essas questões de incontinência.
Tem questões hormonais, né? As mulheres têm esse decréscimo hormonal também influencia, e tem uma questão importantíssima, que é a gravidez. A questão anatômica, a questão da dilatação da vagina, dos ligamentos, né, da questão do posicionamento da musculatura da pelve durante a gravidez, mesmo independente de ser parto normal ou parto vaginal, né, só o simples fato da gravidez acontecer, ela já faz com que essa musculatura perineal, né, essa conformação dos ligamentos, ela pode haver uma frouxidão ali, e tudo isso faz com que a mulher venha a ter uma maior predisposição a ter realmente a incontinência em relação ao homem. Entendi. A gente tem essa pequena desvantagem aí em relação a eles, né? Doutor Tarcísio, quais são os sintomas? É só a perda de urina ou outros sintomas indicam, juntamente com esse sintoma de perda de urina, que pode estar ali acontecendo a incontinência? Basicamente, né, como o próprio nome diz, a incontinência é a incapacidade de você, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, a incapacidade de você planejar a sua micção, né? Aquela micção normal que você sente o desejo, vai até o local adequado, até um banheiro e executa a micção. A incontinência, na verdade, ela pode ser de 3 formas. Ela pode ter a incontinência de esforço, né? Que é aquela, como o próprio nome já diz, que você perde quando ri, quando tosse, quando espirra, quando faz algum movimento, né? Isso acontece, muitas vezes a mulher descobre que está com esse problema na academia, né? Nessa vida hoje que o pessoal vai muito à academia, aqueles exercícios de agachamento, pega peso, faz essa prensa abdominal, então ela começa a perder ali ela começa a notar que tem esse problema de incontinência. Existe a incontinência que a gente chama de urgência, que é aquela que a paciente sente a vontade de urinar, mas é uma vontade tão súbita que ela não consegue se locomover até o local apropriado, né, até um banheiro para poder executar a micção. E existe a incontinência mista, que é a junção dessas duas incontinências, que é quando a paciente tem a incontinência de esforço associada à urgência miccional também, a incontinência de urgência. Então, a gente chama de incontinência urinária mista. Existem mecanismos diferentes, né? A incontinência de esforço geralmente é, como a gente falou, pela questão da idade, da queda hormonal, da questão da fragilidade da musculatura pélvica, né? A incontinência mista já é por uma contração fora de hora, né? Já está mais relacionada a uma contração da bexiga fora de hora, que a gente chama de contração não inibida, né? E aí ela faz essa contração fora de hora e aquele desejo é tão súbito que muitas vezes leva à perda de urina. E, como eu falei, a mista, que é a junção dessas duas coisas. Entendi. Então, não causa, por exemplo, nenhuma dor, nenhuma outra coisa que indique, não, realmente é a perda involuntária. Isso, a perda involuntária. Nos casos da incontinência de urgência, né, da incontinência, como existe uma contração involuntária da bexiga, às vezes as pacientes podem referir um certo desconforto pélvico associado também. Entendido. Doutor Tarcísio, e quais são as causas, então? A gente já até comentou um pouquinho essa questão hormonal, por isso que é nessa idade, depois dos 40, por ali, que é quando a mulher já está entrando na menopausa também, tem essa relação? Tem, sim. Como a gente falou, que a causa é o hormônio, na verdade, ele é um grande protetor, o hormônio feminino, ele é um grande protetor da mulher, né? Ele protege de diversas, ele dá uma imunidade maior a diversas coisas. E quando a mulher começa a ter esse período de perda hormonal, né? Esse período de decréscimo nos hormônios, né? A mucosa da uretra, ela também fica mais ressecada, a vagina fica mais ressecada, e como a gente viu antes, o mecanismo de continência da mulher, ele é muito relacionado à uretra, né? Basicamente é a saída da bexiga e a uretra. Então, se você não tem uma uretra trófica, como a gente chama, que é aquela uretra que está bem irrigada, bem nutrida, e isso quem dá são os hormônios, então você terá, com certeza, uma maior chance de ter a incontinência. Entendi. Em relação aos fatores de risco, a obesidade, essa questão do peso, influencia também, maus hábitos mesmo? Que com certeza. Peso é uma coisa, como a gente disse, né? Por isso que é importante que a gente falar um pouco, como a gente falou, sobre os mecanismos de continência. Se você é obeso, né? Se você está fora do peso, o que é que acontece? Você tem uma prensa abdominal, você tem um volume abdominal mais forte, você tem um peso sobre a pelve maior, então você acaba tendo um comprometimento a longo prazo dessa musculatura pélvica, essa musculatura do assoalho que suporta a sua bexiga. Então, o desarranjo dessa musculatura, vamos dizer assim, ele é um grande fator para provocar a incontinência e a questão da perda desse mecanismo de segurar a urina, desse mecanismo de continência. Então, obesidade, maus hábitos, tabagismo
é um grande vilão na incontinência. Por quê? Porque sabidamente o tabagismo ele afrouxa as estruturas ligamentares e aí também realmente esse assoalho pélvico ele perde essa capacidade de sustentar, de dar o sustentáculo da continência que a mulher tanto precisa. Então, maus hábitos, obesidade, tabagismo, tudo isso, alimentação que leva à obesidade, né? O diabetes, né? Porque o diabetes ele também, pela questão da neuropatia diabética, ele provoca um mau funcionamento, muitas vezes, da bexiga e promove um aumento do índice de incontinência. Então, tudo isso está relacionado, né? É um problema que, às vezes, a pessoa foca muito só no fato da idade e da gravidez, mas não vê que, além da idade, que a gente não pode evitar, né, e da gravidez, que é uma coisa natural do ciclo feminino, vamos dizer assim, existem outros fatores que a mulher pode evitar, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora de tratamento, doutor Tarcísio. Mas antes de tratamento, eu quero saber, existe algum exame para esse diagnóstico? Realmente a mulher chega, olha, fiz esforço, estou começando a perder urina, já estou me preocupando. Tipo assim, um exame de urina que vai detectar se é mesmo incontinência ou não? Não, na verdade, o diagnóstico de incontinência ele é eminentemente clínico, né? É justamente isso, é a história da paciente que está perdendo urina quando ri, quando tosse, quando espirra, quando faz algum exercício físico, quando pega a sua criança, né, que vai levantar, né, aquela que refere que não dá tempo de chegar mais no banheiro, que tem que ir muito rápido e muitas vezes não dá tempo de chegar. Então, basicamente, essa é a história. Na verdade, existe um exame que foi o divisor de águas, vamos dizer assim, no tratamento da incontinência, que é o estudo urodinâmico. Por quê? Porque antigamente, mulher com incontinência era sinônimo de o que se chamava antigamente de suspensão de bexiga, né? Fazia o períneo e a suspensão de bexiga. Então, se você pegar as mulheres aí de 25 anos atrás, todas com incontinência, a grande maioria, pelo menos, ia para esse tratamento. E, na verdade, esse exame, que é o estudo urodinâmico, ele é o divisor de águas. Por quê? Porque ele mostra claramente qual é o motivo. Porque, muitas vezes, o motivo não era a questão da distopia vesical, né? Do deslocamento da bexiga, e essas pacientes eram submetidas a procedimentos cirúrgicos e depois de um tempo elas voltavam a ter o problema. Por quê? Porque o problema era uretral, né? E não era corrigido. O problema muitas vezes era essa contração fora de hora da bexiga, que a cirurgia de suspensão de bexiga e périne também não corrige. Então, o estudo urodinâmico ele é muito importante porque ele mostra exatamente qual é o mecanismo, se é só a uretra, se é a uretra associada a alguma coisa em relação à bexiga, tá certo? Então, a gente tem uma condição de fazer hoje um tratamento bem mais personalizado, vamos dizer assim, não esse tratamento genérico, um tratamento bem mais personalizado e que pode trazer uma resolutividade muito melhor para o paciente. Que coisa boa. E agora sim, falando do tratamento, é medicamentoso, exercícios para a mulher nessa parte pélvica também é interessante? Com certeza. Após o estudo urodinâmico, inclusive, a gente define essas condutas, né? A gente vê se a paciente vai ser encaminhada direto para uma cirurgia e qual tipo de cirurgia. Se vai ter realmente que fazer a suspensão de bexiga, se vai ter que fazer alguma correção perineal ou se vai ter que fazer o sling, né? Que é o nome para o dispositivo suburetral anti-incontinência, que também é uma cirurgia que revolucionou a incontinência urinária, que é uma pequena faixa que é colocada na uretra feminina, então ela apoia a uretra e esse apoio faz com que o mecanismo de continência retorne. Então a paciente é uma cirurgia rápida, a paciente tem alta no dia seguinte, tá certo? E já vê a melhora muito rápida, né? Porque ela já para de perder logo no pós-operatório imediato. Então é uma cirurgia que isso aí, quem vai definir o tipo de cirurgia é realmente o estudo urodinâmico, mas existem os tratamentos que a gente chama de coadjuvantes, né? Como a medicação, se ela tiver contrações fora de hora da bexiga, porque isso aí tem que ser tratado com medicação, e sempre importante é a fisioterapia, né? Que a gente chama de fisioterapia para reabilitação do assoalho pélvico, porque você vai reforçando essa musculatura, que é um dos princípios primários da perda da continência, essa flacidez muscular do assoalho pélvico e ligamentar. Então a fisioterapia, no sentido de reforçar essa musculatura,
faz com que esse mecanismo de incontinência novamente seja ajudado. Inclusive, dependendo do grau de incontinência que a paciente tenha, a fisioterapia para reabilitação do assoalho pélvico, ela resolve o problema, né? Que coisa boa. Então, que bom saber disso, né? Que existem aí essas alternativas e realmente a cirurgia vai depender do caso, se realmente está num estágio maior, mais grave, aí sim a cirurgia, mas essas alternativas, então, de tratamento são eficientes. Né? São eficientes, né? Isso aí vai depender, como eu disse, do grau da incontinência, né? A gente tem diversos graus e o estudo urodinâmico, ele é muito importante porque ele ajuda, né, a gente definir, na verdade, ele define o que é que vai ser feito. Se vai ser feito fisioterapia, se vai ser feito medicação, se vai ser feito cirurgia, se vai ser feito as 3 modalidades, fisioterapia, medicação e cirurgia, enfim, dependendo do tipo de resultado, do tipo da patologia da paciente, a gente vai definir a conduta baseada nesses 3 pilares, né, cirurgia, medicação e fisioterapia. Que bom, né, minha gente, que existe aí essa possibilidade também, esse exame aí, como o doutor Tarcísio falou, que é o divisor de águas nesse sentido. A gente sempre, a medicina aí se inovando para poder trazer mais qualidade de vida para os pacientes. E assim, doutor Tarcísio, recomendações para as mulheres que já estão nessa idade, que já podem aí, como a gente já falou aqui, ter esses fatores de risco, né? Se é possível prevenir para evitar que se tenha esse problema? Bom, recomendações. Recomendações é que você comece cedo a ter bons hábitos, né? Que não fume, que controle a sua alimentação, que evite muita bebida alcoólica, que evite alimentos muito condimentados, que evite chocolate, né? Que eu sei que é muitas mulheres é mais difícil, café, né? Que esses são alimentos que podem irritar a sua bexiga e fazer com que ela tenha algum problema futuro, né? Que mantenha o peso, como eu falei, não fume, tá certo? Pratique atividade física e dependendo do que você está sentindo, né? Se você fez tudo isso e mesmo assim você sente algum grau de incontinência, não espere que essa incontinência fique abundante, né? Não espere que isso chegue a graus tão muito importantes. Entenda que perder urina involuntariamente, por mínimo que seja, é incontinência. Exatamente. E que você precisa procurar um especialista, porque, como toda doença, como toda patologia, resolver no início é muito mais fácil e tem um resultado muito melhor do que resolver quando a coisa já está em um nível, em um grau mais elevado. Exatamente. Então vamos cuidar o quanto antes, mulheres, para que possa aí poder tratar logo cedo, para poder resolver o problema, como o doutor Tarcísio explicou aqui para a gente. Doutor Tarcísio, muito obrigada. Muito bom o nosso bate-papo, super informativo hoje. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a todos os nossos telespectadores aí. Estaremos aqui sempre à disposição. Coisa boa. A gente fica por aqui, tá bom? Geração Saúde acaba, mas amanhã tem mais, ao vivo, 10h15, aqui na telinha da Super TV. Eu espero você.